Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é o melhor livro de execução penal para a advocacia criminal? Eu recebo bastante essa pergunta. Muitos me mandam mensagem perguntando qual é o melhor livro de execução penal para a advocacia, outros mandam mensagem querendo saber qual é o melhor livro de prática penal, enfim. Eu até fiz lá no meu site eviniciustalon.com uma lista com a indicação de todos os livros que eu sugiro para a advocacia, para estudar jurisprudência, para estudar para a faculdade, enfim. Então eu sugiro que você dê uma olhada lá no meu site eviniciustalon.com e aí em cima tem uma aba livraria. Mas eu sei que muitos querem detalhes sobre os livros, querem saber como o livro trata determinado tema, qual é a postura do autor, se é mais teórico, mais prático, enfim. E por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o livro de execução penal que eu indico para advocacia, para defensoria, enfim, para todos que querem atuar na prática penal, na prática da execução penal, pelo lado da defesa. Então, esse é um vídeo especialmente para aqueles que querem atuar pelo lado da defesa, seja pela advocacia, seja pelo lado da defensoria pública. E o livro que eu indico é esse aqui. O livro Execução Penal, Teoria Crítica, do Rodrigo Duque Estrada Roig. Eu não sei se é assim a pronúncia, Roig ou Roig, mas o que eu quero falar sobre esse livro é que ele é muito interessante, é um livro que fala bastante sobre a teoria, fala bastante sobre a prática, é um livro que vai do básico ao avançado. Se você tem pouco conhecimento em execução penal, esse livro é para você. E se você já tem muito conhecimento em execução penal, tem prática, já estudou bastante, esse livro também é para você, porque ele vai realmente do básico até o avançado em cada tema. E ele tem um jeito de abordar os temas de uma forma muito diferente do que normalmente encontramos quanto aos livros de execução penal. Até recentemente eu palestrei em um evento no Mato Grosso, um evento promovido pela Abracrim, e o juiz da execução penal chegou a comentar esse assunto, que atualmente os livros de execução penal não têm lado. Parece que todos tratam apenas da legislação e não aprofundam, não comentam nada, não manifestam teses para a defesa. Então esse é um grande problema. E por isso esse livro aqui vale muito a pena. É um livro que tem lado, é um livro indicado para aqueles que querem aprofundar na visão defensiva da execução penal. Portanto, o nome do livro, Execução Penal, Teoria Crítica. E o autor do livro é o Rodrigo Duque Estrada Roig. Está aqui para vocês lerem o nome do autor, copiarem e também ler o nome do livro. É um livro da editora Saraiva, essa edição aqui é de 2018, é a 4ª edição. Pode ser que quando você estiver vendo este vídeo, já tenha saído a nova edição desse livro, considerando que eu estou gravando no final de 2018. Então pode ser que daqui a pouco já saia a edição de 2019, mas o que eu posso falar sobre esse livro é que ele tem uma visão muito diferente da execução penal daquilo que talvez você esteja acostumado. O livro está aqui, foi indicado, foi finalista do Prêmio Jabuti. É um livro que aqui mesmo na parte de trás consta indicado para graduação, profissionais e pós-graduação. E aí você pode estar pensando, como assim? Bom, o livro é muito profundo do ponto de vista teórico. Então ele serve para graduação, serve para pós-graduação. Você pode utilizar o livro para escrever um artigo científico, para escrever um outro livro, pode utilizar para fazer uma pesquisa da dissertação, enfim, em cursos de pós-graduação. E também tem muito conteúdo prático, o que é um grande diferencial no mercado. Normalmente você encontra livros, óbvio que há muitas exceções, mas você encontra livros que são totalmente teóricos ou totalmente práticos. E não encontra livros que misturem as duas coisas. E não tem nada de errado nisso. Cada autor, na hora de escrever o seu livro, tem o público-alvo. Alguns querem fazer para estudantes de pós-graduação, outros querem fazer para quem está atuando na advocacia. E esse livro vale para os dois. Vale para quem quer o âmbito acadêmico e para quem quer o âmbito profissional.
Na parte doutrinária, há uma doutrina pesada, complexa, que causa muita reflexão. E por outro lado, na parte prática, o livro todo mistura a prática e a teoria. Na parte prática, ele trata de vários exemplos e ele vai além da lei. É algo, repito, que poucos livros fazem. Os livros de execução penal, óbvio que há exceções, mas normalmente tratam apenas do que está na lei. Então colocam o artigo da lei, mudam as palavras, comentam alguma coisa e já passam para o próximo tópico. Esse livro não, ele traz uma reflexão doutrinária e em seguida traz também a relevância prática, como aplicar aquilo no caso concreto, o que acontece na execução penal, quais são os problemas, enfim. E ele também tem um outro diferencial. No Brasil, normalmente nós somos muito internos no âmbito da nossa legislação. Normalmente há pouca análise da legislação internacional. Não olham tratados e convenções internacionais. E esse livro trata muito das normas internacionais e, portanto, ele dá uma visão de como a comunidade internacional vem tratando a situação do preso. Ou seja, você não terá apenas fundamento constitucional ou fundamento na legislação infraconstitucional, na lei de execução penal. Você também terá fundamentação em normas internacionais e, em vários momentos, o autor fala também de resoluções, fala de recomendações, fala da legislação até estadual em determinados pontos. Sobre o autor, o Rodrigo Duque Estrada Roig, é muito interessante analisar o currículo dele. O currículo já demonstra que ele tem uma preocupação teórica e prática ao mesmo tempo. Basta ver o seguinte, quanto à preocupação teórica, ele é especialista em processo penal, mestre em ciências penais pela Universidade Cândido Mendes, doutor em direito penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutor em direito penitenciário junto à Universidade de Bolonha, lá na Itália. Portanto, ele fez muitos estudos sempre nessa parte do direito criminal, do direito penal e agora o pós-doutorado, que foi a última etapa, no âmbito do direito penitenciário. Aí você pode estar pensando, bom, ele tem uma ótima, uma perfeita formação acadêmica, mas será que ele sabe alguma coisa da prática? Aí a gente pode analisar também. É defensor público do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu já fui defensor público e eu posso dizer, quem melhor conhece a execução penal são os defensores públicos e os agentes penitenciários, que estão lá mais frequentemente. Então sabe bastante, sofre junto com os presos, acompanha o sofrimento da família que vai lá querendo atendimento e tudo mais. Então ele é defensor público estadual, portanto isso já demonstra uma grande atuação prática. Além disso, ele é professor de cursos de pós-graduação na UERJ, no Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, é ex-integrante da Comissão de Estudos tendentes à criação do Banco de Dados sobre a População Carcerária no Brasil, do Conselho Nacional de Justiça, ex-integrante do Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça para os debates sobre a condução da Política Nacional de Alternativas Penais, ex-membro da Comissão Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele foi membro da Comissão Nacional de Política Criminal e Penitenciária e também ex-ouvidor nacional do sistema penitenciário. Ou seja, tem uma belíssima formação teórica e uma belíssima trajetória prática no âmbito exatamente do que ele fala, que é a execução penal. Por isso, dá para dizer que o currículo desse autor, do Rodrigo, é exatamente voltado para a execução penal e por isso o livro traz muitas... a análise do currículo já demonstra que ele traz muitos elementos doutrinários e também práticos, uma grande preocupação prática, humana, da vivência dele no âmbito da execução penal. Daí você pode estar também com uma preocupação que eu tenho uma grande preocupação, que é olhar o currículo e pensar, bom, estudou bastante, mas quem disse que sabe lecionar, quem disse que sabe repassar? Eu não sei você, mas eu já tive professores com grande formação e que no momento da aula ficavam falando coisas banais, que não interessavam, demonstrando que era ótimo para estudar, por isso fez mestrado, doutorado, etc. Mas péssimo para ensinar.
E aí eu quero apenas examinar uma parte aqui com vocês e demonstrar que o livro foge desse pensamento que muitos podem ter de que alguém com grande formação talvez não saiba repassar o conteúdo. O autor também repassa o conteúdo muito bem. E a parte que eu quero examinar aqui com vocês demonstra tudo que eu falei anteriormente. É uma parte logo no início do livro, demonstra aquilo que eu falei sobre a teoria, demonstra aquilo que eu falei sobre a prática, sobre a análise de exemplos, de casos concretos, análise de normas internacionais e demonstra também que o autor tem um excelente currículo prático e teórico e, além disso, sabe repassar o conteúdo. Tem uma bela didática. Eu vou examinar com vocês a página 42, a partir da página 42 dessa quarta edição do livro de execução penal. Ele trata do princípio da legalidade, faz a análise constitucional, em seguida fala sobre as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, portanto, já fala da Declaração Universal dos Direitos do Homem, as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, examina a regra 37 disposta nessa norma internacional. Então, como eu acabei de falar, ele faz uma análise muito pesada das normas internacionais também. Em seguida, passa para o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, continua examinando normas internacionais, conjunto de princípios da ONU para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão. Passa para uma análise, e agora entra a questão didática. Ele fala sobre as funções do princípio da legalidade e divide muito bem. Primeira função, nulo crime, nula pena sem lei prévia. Ele fala a expressão em latim, depois a expressão em português. E vai dando vários exemplos disso. Ele diz, por exemplo, a lei penal mais gravosa, no caso da Lei 11.464 de 2007, que alterou a Lei de Crimes Hediondos para prever aquele prazo de 2/5 e 3/5 para a progressão, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, porque mais gravosa. Aí ele continua. Em matéria de irretroatividade, temos ainda o seguinte exemplo. Em 29 de março de 2007 entrou em vigor a Lei 11.466 de 2007. Então ele dá exemplos práticos e fala sobre a questão da falta disciplinar de natureza grave, sendo o caso da posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico que permita a comunicação com outros presos. Aquela falta grave prevista na Lei de Execução Penal. E ele faz uma análise, olha como ele aprofunda. Em 2003, portanto antes dessa lei, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo editou a resolução número 113, fixando como falta grave a utilização de aparelho de telefonia celular. Para ele, para o autor, no caso, e aí ele explicando o que prevaleceu até no STJ, seriam nulas as condenações por falta disciplinar com fundamento na referida resolução, essa resolução estadual, porque não havia ainda norma federal falando que era falta grave usar celular. Portanto, só nessa parte aqui eu já demonstrei a preocupação dele com normas internacionais, a preocupação com a análise doutrinária, a preocupação com vários exemplos. Ele realmente junta inúmeros exemplos para cada conteúdo. E além disso, como ele fala até de normas estaduais, ele passa em seguida para mais um exemplo, falando aquele adicional de 1/3 da remissão no caso de conclusão de curso, e que esse aumento de 1/3 do tempo de remissão deve retroagir para beneficiar todos aqueles que já concluíram uma dessas etapas. Aí, mais uma vez, ele pula para mais um exemplo, a questão da revogação de até 1/3 do tempo remido, que é uma norma mais benéfica e, portanto, deve retroagir. Mais um exemplo de retroatividade benéfica com o conceito de associação criminosa. Enfim, ele vai falando várias coisas, passa para a segunda função, está aqui
Logo em cima ele passa para a segunda função. Então só no princípio da legalidade ele examina todas as funções de forma separada. Em cada função ele dá um parágrafo com exemplo, outro parágrafo com mais um exemplo e vai jogando vários exemplos, 4, 5, 6 exemplos de uma função no princípio da legalidade. E vai falando de várias outras coisas realmente importantes aqui. Ele fala, por exemplo, sobre a punição por falta grave, a partir da interpretação extensiva ou complementar do artigo 50 da Lei de Execução Penal, das condutas de possuir, portar ou ingerir bebida alcoólica, achar-se embriagado ou recusar o comparecimento perante o oficial de justiça para receber ato de citação. As condutas descritas neste artigo são taxativas, não admitindo qualquer interpretação extensiva ou complementar. E ele coloca aqui uma decisão do STJ. Vejam que eu até coloquei aqui, eu tenho essa mania, quando é algo muito interessante, muito importante, eu coloco um ponto de exclamação. E essa parte aqui ele dá o exemplo, fala como deve ser interpretado, fala como o STJ já decidiu, e só de olhar isso daqui já é uma tese defensiva maravilhosa. Então percebam como realmente, alguns podem estar pensando, ele está indicando o livro porque é amigo do autor. Na verdade eu não conheço o autor, nunca conversei com ele, apesar de admirar o trabalho, e também não estou ganhando nada com essa indicação. É realmente uma indicação voluntária, porque eu acho que o livro é sensacional. Eu já estive no lugar de muitos de vocês tendo dificuldade para encontrar um livro de execução penal. Eu terminei a faculdade usando um livro de execução penal que eu não gostava, que eu sabia que era ruim, mas era o melhor dos ruins, dos piores. Então, nesse caso, eu quero passar uma indicação de um livro bom. Por isso, deixo a indicação do livro Execução Penal, Teoria Crítica, do Rodrigo Duque Estrada Roig. É o livro da editora Saraiva. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo com essa indicação de livro de execução penal. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão de todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp, além de encontrar artigos, vídeos, áudios, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.